Nunca fale mal de si mesmo, dos seus objetivos, dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus sonhos. Nunca subvalorize aquilo que é seu. Nunca expresse em voz alta emoções negativas a respeito de você mesmo. Nunca diga para ninguém, inclusive para você, que você não consegue fazer as coisas, que as coisas são muito difíceis para você, que o local que você veio, as circunstâncias que você foi criado, as circunstâncias que você nasceu são circunstâncias determinantes na sua vida e que elas são as únicas e que elas são assim para o fim dos seus dias. Nunca determine para si mesmo um fim. Sempre entenda que o seu caminho ele está caminhando, que o seu caminho ele é um rio, que ele está fluindo e que ele está alcançando novos locais. Recentemente eu vi um vídeo do Bruce Lee aonde ele falava: Don't speak negatively about yourself, even as a joke. Your body doesn't know the difference. Words are energy and they cast spells. That's why it's called spelling. Change the way you speak about yourself and you can change your life. That's something, Bruce. Beautifully put. Don't speak negatively about yourself, even as a joke. Nunca fale negativamente de si mesmo, mesmo como piada. Isso me pegou muito porque quando ele desenvolve o resto do texto, ele fala que as falas, elas são como feitiços. Ele usa a palavra spell, que em inglês ela serve como feitiço mesmo, ou como o verbo falar. Daí ele fala que as palavras, elas são energias que elas funcionam como feitiços. E é por isso que o verbo spell, in English, ele é spelling. E falar feitiços também é spelling. I put a spell on you. Eu pus um feitiço em você. Ele quis dizer que cada vez que a gente fala uma palavra negativa, a gente está enfeitiçando a nossa energia com coisas que não são boas, com coisas que não nos trazem retorno nenhum e com coisas que não vão fazer com que a gente evolua, elas só vão fazer com que a gente regrida. O Bruce Lee ele foi uma pessoa muito importante para o mundo no geral, porque ele foi um astro chinês que conseguiu chegar em Hollywood nos anos 60, 70, quando o mundo tinha, e ainda tem infelizmente, mas era pior, uma visão muito ruim em relação ao mundo oriental. Era como se eles fossem todos muito primitivos. E o Bruce Lee ensinou que na verdade não. Na verdade, quem é primitivo somos nós do lado ocidental. Porque o mundo oriental, eles compartilham de filosofias ancestrais que fazem com que a gente entenda o nosso ser como um campo energético e material que está em concordância com a matéria e com a energia do universo. Quando a gente se depara com um cara que nem ele, tão forte, tão conciso, tão confiante, que diz: Eu nunca falo mal de mim mesmo, eu nunca me coloco para baixo, a gente entende a importância de se enxergar como um ser capaz de fazer as coisas. Quando a gente diz coisas ruins sobre nós, a gente está falando para outras pessoas. Quando a gente está conversando num grupo, a gente está dizendo: Nossa, mas comigo é assim mesmo. Nossa, mas para mim eu sempre espero o pior. Daqui para frente é só ladeira abaixo. Se fosse comigo não ia ter dado certo. Ah, mas tem que ser eu, né? Ah, é tão burra, tão idiota, enfim. Daí a gente aumenta um monte, né? Não sei você, amiga, mas eu tenho uma tendência, quando eu erro, eu começar a me xingar, eu começar a me punir. E isso é uma coisa que ajuda em quê? Impacta em que o Vasco? Em nada. Isso não ajuda em nada. Isso ajuda a regredir. Porque quando a gente diz em voz alta, pode ser que não tenha ninguém no mesmo recinto que nós escutando aquilo que a gente está falando. Mas um ser está sempre ali. Esse ser sempre vai estar em qualquer situação. Esse ser se chama você, se chama seu inconsciente. Quando a gente expressa as palavras em voz alta, isso aqui que eu tô falando, isso aqui que você tá falando aí, você escuta a própria voz. Quando você escuta a própria voz dizendo que você não é capaz de conseguir os seus objetivos, que as coisas são muito difíceis para você e que é assim que tem que ser, que para você tem que se conformar. A sua postura é uma postura conformista. Você vai receber o que em troca? Você vai receber mais disso. Você vai receber insegurança com as suas próprias ações. E quando você vier com a concepção de um sonho, de uma meta que você deseja sim realizar, alguma coisa muito grande, algum lugar que você quer alcançar, algum objetivo, seja ele qual for, você vai estar se deparando também com esse lado ruim da sua mente que vai estar dizendo para você ali no background: É, mas você não consegue, né? É muito difícil para você. É, mas se não conseguir, tudo bem, a gente vê outra coisa ali.
A gente não tem que contar com as possibilidades de não dar certo. A gente tem sim que ter segurança nas nossas ações. A gente não vai sair pulando de um paraquedas sem o paraquedas. Mas a gente tem que confiar em nós mesmos e sabermos que, a partir do segundo que você escolhe dar o primeiro passo, o universo vai te dar o chão. E a partir do segundo que o universo te dá o chão, só coisas boas acontecem. Uma coisa que eu aprendi em todos esses anos da minha vida, eu tenho 23, quase 24 anos. Eu vou virar para 24 anos agora no dia 7 de abril. É uma coisa. Quanto mais a gente fica criando desculpas, mais a gente atrasa os nossos objetivos e vai chegar a um certo ponto que vai ser que nem um trem na estação. Quando você atrasa demais para pegar um trem na estação, ele vai embora. E às vezes, quando você tiver tempo de pegar esse trem, você vai ver que já não dá mais tempo ou que você já nem precisa mais dele, porque ele já vai para lugares que você não pode mais ir. Isso serve para ideias, para objetivos, para metas. Quando a gente fica adiando as coisas na nossa vida, porque a gente acredita que a gente não vai conseguir fazê-las, a gente acaba perdendo o trem, a gente acaba perdendo o fio da meada. Só que a vida, ela continua acontecendo. E muitas vezes a gente perde o trem, a gente posterga as coisas porque a gente acredita que no momento presente, no agora, a gente não é capaz de fazer. E hoje eu tô aqui dizendo que sim, você é capaz de fazer, amiga. Você é capaz de fazer o que você quiser, sem nenhuma exceção. Você é capaz de fazer o que você quiser. Existe mais uma frase do Divo que eu gosto muito, que ele fala que se você acredita que uma coisa é impossível, então ela vai ser. Já ouviu aquela frase do Chorão? Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. O impossível é uma opinião. Muita gente vai te dizer que é impossível você chegar nos locais aonde você deseja estar. Muita gente vai te dizer que as metas pela qual você está trabalhando, pela qual você está se desenvolvendo, são impossíveis. Nossa, vamos supor aqui que você seja uma mulher negra. O local que os seus ancestrais estavam, o local que as suas bisavós estavam, que as suas avós estavam, não é o local que você está hoje, amiga. Eu falo como uma mulher branca, mas eu ainda falo como uma mulher. O local que nós estávamos na geração das nossas bisavós não é o local que a gente está falando hoje. O local que eu, como mulher livre, tenho hoje de pegar o microfone, o meu celular, que não é o celular do meu marido, é o meu celular, gravar para o meu canal e falar as minhas ideias para o mundo, sabendo que eu posso exprimir elas, eu não vou ser morta na rua por elas. Ainda há o feminicídio, infelizmente, mas a gente sabe que hoje em dia as coisas, por incrível que pareça, elas estão mais leves. O local que a gente se encontra hoje é um local muito mais propício para que as nossas ideias elas ocorram. E quando a gente conta para nós mesmos que a gente não vai conseguir, é um desrespeito à nossa ancestralidade no ponto de que, cara, para elas, o impossível era literalmente usar uma calça, era literalmente sair na rua, era literalmente dizer pro marido que não queria transar aquela hora. Para elas, isso era impossível, porque isso custava muitas vezes a vida, isso custava a integridade física. As mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam sair de casa. Hoje em dia nós podemos. Ainda há perigos, mas está muito melhor. Isso era impossível para elas, isso era outra realidade. Nós vivemos essa realidade hoje. E é por isso que eu digo: o impossível é questão de opinião. Quando a gente começa a encarar o impossível como algo apenas num degrau acima. Vamos supor que você veio de um local muito pobre, assim como eu. Eu nasci numa cidade do interior do Paraná chamada Prudentópolis, que tem, sei lá, 3 habitantes, mentira. Que tem pouquíssimos habitantes, todo mundo se conhece. E aí, minha mãe foi morar em Curitiba quando eu tinha 3 anos. E eu me considero curitibana, porque, né, eu cresci em Curitiba, minha vida toda foi em Curitiba. Mas ainda assim, eu não fui morar num local nobre da cidade, eu fui morar no bairro mais periférico da cidade, que é a cidade industrial. Eu não tive muitas coisas. Já teve época da minha vida que a gente correu o risco de passar necessidades. E, sabe, minha mãe é a primeira pessoa da família que fez faculdade. Ela sempre me incentivou a estudar muito. Eu ainda não tenho faculdade, mas eu vou ter no futuro. Eu sou a primeira pessoa da minha família que saiu do país através das minhas próprias mãos, sabe? Eu, literalmente, sou a primeira pessoa da minha família que saiu do país, assim, que saiu do continente. Eu tive uma prima que foi morar no Paraguai e eu.
Nós somos as duas pessoas que saíram do país na nossa família. E eu moro na Alemanha atualmente. Eu aprendi inglês sozinha. Eu tô aprendendo alemão sozinha. Eu tô aprendendo francês sozinha. Espanhol, aparentemente, eu aprendi na minha vida em algum lugar sozinha, porque eu consigo me comunicar em espanhol. E eu aprendi tudo o que eu aprendi porque eu não deixei que o ambiente me determinasse. O Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o ambiente, ele te condiciona, ele não te determina. O ambiente que você nasceu e que você está incluso, ele te condiciona. Talvez ele faça com que seja muito mais difícil de você conseguir sair dele. Enfim, N coisas. Talvez ele faça com que seja difícil você simplesmente levantar da cama. A situação socioeconômica que você está inclusa, ela é os seus arredores. Então, ela faz com que seja difícil mesmo. Se ela é difícil, vai ser difícil na sua vida. Mas isso não é o fim da linha. A boa notícia é que isso não é o fim da linha. E não é impossível sair desse lugar. Quando você diz para si mesma que você vai sair e que você vai atrás dos seus sonhos e você dá o primeiro passo e você começa a estudar e você começa a correr atrás de cursinho e você entende que talvez eu precise pagar aqui, eu precise ficar às vezes passando duro mesmo por alguns meses, porque eu preciso dar dinheiro para que as coisas elas engrenem. Quando você entende que às vezes você precisa fazer abdicações, mas elas são abdicações conscientes para que o seu futuro cresça, porque nada é impossível para você, as coisas mudam na sua cabeça. As coisas mudam de lugar na sua cabeça. E é aí que entra a frase do Bruce Lee. Quando a gente fala mal, quando a gente já na nossa apresentação, quando a gente já no que vê as pessoas, a gente vai numa roda de pessoas que a gente nunca viu e pra gente se introduzir, pra gente se sentir incluso, a gente começa a se autodepreciar. Essa vai ser a imagem que essas pessoas vão ter da gente, o que não importa muito, mas principalmente vai ser a nossa imagem social que nós mesmos temos de nós. Quando você está dentro de outros círculos sociais, o seu cérebro ele se vê numa situação desconfortável mesmo, sabe? Ele olha e fala, pô, eu não conheço as pessoas, vamos ver como eu me porto aqui. E quando você diz pro teu cérebro que a forma certa de você se portar aqui é se autodepreciando e falando mal de si mesmo, ele fala, ah, tá bom, se isso foi mais confortável, se isso me fez passar por esse período bem, ok, então eu vou fazer. Não é ok, porque isso vai se tornar um padrão de repetição. E quando a gente planta alguma coisa, a gente só vai colher algo da mesma natureza. Você não vai plantar melancia esperando colher abacaxi. Você vai colher melancia. Se você planta autodepreciação, você não vai ter glória. Você não vai ter orgulho. Você vai ter autodepreciação. Você vai ter pensamento negativo. Você vai ter falta de crédito em si mesmo, falta de fé em si mesmo. Muitas vezes na nossa infância, as pessoas nos prometem, é o famoso, na volta a gente compra. A gente internaliza essas coisas, essas promessas não cumpridas durante toda a nossa vida. E quando a gente chega na fase adulta, nós somos os responsáveis pela nossa vida. Só que a fase adulta começa do nada. Ninguém nos avisa que a fase adulta começou. E aí que tá. Se na fase adulta a gente continua prometendo pra gente e não cumprindo, a gente nunca vai acreditar em si mesmo. Se você promete pra si, eu prometo pra mim que eu não vou mais responder a mensagem daquele cara. Você responde, você está se desrespeitando. Quando você promete para si que você não vai comer carne amanhã e você come, que você vai acordar cedo amanhã talvez e você não acorda, que você vai treinar e você não treina, cada quebra de promessa que você faz para si mesmo é uma quebra de confiança em si mesmo que você está plantando. Muitas vezes elas são inconscientes, muitas vezes. Mas na grande maioria das vezes a gente consegue enxergar onde a gente falhou conosco, aonde foi o local que a gente realmente não fez o que era necessário, a gente sabe aonde foi esse local e a gente se pune. A gente se pune com menos confiança ainda. É uma roda que se retroalimenta. É uma roda que nos ensina que cada vez que a gente mente para si mesmo, é mais um adulto que está mentindo para a gente. Nós somos os adultos nessa hora. E a nossa criança interna coexiste juntamente com a nossa pessoa adulta dentro de nós. A gente perde a fé em si, nos nossos planos, nos nossos objetivos e nas nossas metas.
Para finalizar, eu gostaria de propor um desafio pra gente. Eu vou fazer também. É um desafio de 3 dias. É bem fácil, gente. Eu juro. Eu não vou propor nada mirabolante. Ao fim desses 3 dias, vocês vêm aqui nos comentários e vocês me dizem como foi. Como foi a experiência, o que vocês sentiram. Se vocês sentiram que foi bom, que foi ruim, que foi verdadeiro, que foi falso. A gente sente isso. Tem vezes que eu sinto que é falso aquilo que eu tô fazendo, que é verdadeiro o que eu tô fazendo. E é normal, a gente tem essas fases. Eu quero que vocês venham aqui e vocês me digam como foi pra vocês e quais foram as coisas que vocês tiraram disso pra vida, ok? Então vamos lá. O desafio vai ser o seguinte: todo mundo tem momentos ruins no dia. A gente tem os nossos altos e baixos durante o dia. Então eu quero que você faça o seguinte: ao fim de cada dia, antes de dormir, você deitou sua cabeça no travesseiro para você dormir, você vai pensar em 3 coisas que você fez bem nesse dia. Pode ser qualquer coisa. Hoje eu lavei meu rosto muito bem de manhã. Hoje eu escovei meu cabelo muito bem de manhã. Hoje eu fui muito bem numa apresentação no trabalho. Hoje eu fui muito bem buscando meus filhos na escola. Hoje eu fui uma ótima amiga para uma amiga que estava triste. Você vai achar 3 coisas que você foi boa nesse dia. É impossível que não tenha. É impossível. Mesmo que seja dormir. Hoje eu dormi muito bem, hoje eu descansei meu corpo. Você vai achar coisas que você fez que vão te dar alegria e gratidão por ter sido você que fez. Em 3 dias, faça isso. Se possível, anote, tá? Mas como você vai fazer antes de dormir, faça esse exercício de pensar nas coisas que você é grata, respirando fundo antes de dormir, com uma luz baixa já, sabe? Pronta para dormir e vai deixando que o sono venha pensando nessas coisas. Você vai achar essas 3 coisas e vai deixando que o sono venha, que o sono te abrace, que você vai ver que você vai dormir muito tranquila, porque você vai dormir confiando em si mesma. Você vai dormir tipo, poxa, eu fui bem hoje, hoje eu arrasei, hoje eu meio que lacrei, assim, sabe? Faz essas 3 coisas, depois de 3 dias me diz como foi. É 3 por dia, tá? Antes de dormir. Eu vou adorar saber os seus relatos. A transmissão do conhecimento, ela é a chama do amor da espécie humana, eu vejo assim. Porque o conhecimento é uma coisa que a gente transmite de boca para ouvidos. E é assim que vai por todas as gerações. E é por isso que eu tô aqui fazendo vídeo, porque isso aquece o meu coração. E eu gostaria muito, muito, muito dessa troca entre a gente, de construir essa comunidade saudável, essa comunidade segura para nós todas, amigas, e que nós todas evoluamos juntas e entendamos os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos altos e baixos, para que a gente tenha uma vida melhor e mais confortável, vendo a si mesmas como vencedoras, como capazes de sermos as protagonistas da nossa vida. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por ter escutado esse vídeo, esse podcast, enfim, como queira chamar. É sempre um prazer te ter por aqui. Um abraço e lembre-se, tudo, tudo, tudo sempre dá certo. Tudo sempre dá certo, tudo caminha para o lugar certo. Tudo se move, tudo sai, tudo é ciclo.